Meus queridos e meus amados irmãos em Cristo Jesus, a todos que nos acompanham, a todos vocês que nos assistem, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu cumprimento a você e toda a sua casa na paz do Senhor Jesus Cristo. Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo de número 2 e o verso 1, está escrito: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Também eu agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Eu peço, queridos, a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Meu muito obrigado. Meus amados, o pecado pode interferir. O pecado é um obstáculo para que eu seja salvo. Eu peço a você que, por gentileza, deixe a sua opinião aí nos comentários. Dias atrás, eu presenciei um vídeo daqui nas redes sociais, onde o irmão explanava diante da sua ideia, diante da sua fala, com toda a segurança, que o pecado não interfere na vida do ser humano. O pecado não impede que eu seja salvo, segundo a fala deste nobre irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, segundo ele, todo aquele que diz que nunca pecou, já cometeu pecado. O salmista, ele diz que ele foi gerado no pecado, e em pecado lhe concebeu a sua mãe. Todos nós sabemos que somos pecadores. Todos nós, eu concordo no momento que ele disse que aquele que diz que nunca pecou já cometeu pecado. Só que existe dois tipos de pecador. Existe o pecador que precisa se chegar a Cristo para receber perdão. E existe o pecador regenerado, o pecador transformado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu já quero lhe dizer, amados, não é as minhas ideias, não são as minhas palavras, é a Bíblia que diz que toda alma que cometer pecado, certamente esta alma morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado é sim, eu lhe afirmo pelas Escrituras, o pecado é um obstáculo, o pecado me impede de ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo as Escrituras Sagradas, o pecado é o impedimento para que eu seja salvo. Eu não posso, queridos, servir a Deus e servir o pecado. Eu devo entender, eu devo ter na minha consciência que eu sou uma nova criatura. E que as coisas velhas na minha vida
já não existe mais. Não faz parte mais da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo entender que o pecado não faz mais parte da minha vida. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, eu quero dizer para você que nenhum de nós temos ou poderemos afirmar que uma pessoa que continua no pecado, ele pode alcançar a salvação. Não, senhores. O sacrifício de Jesus foi para nos libertar dos nossos pecados. Foi para nos dar o direito de salvação. Eu quero lhe dizer, segundo a palavra de Deus nos informa, Hebreus capítulo de número 12 e o verso 14. Segue a paz com todos e a santificação. Veja bem, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode ser pastor, você pode ser diácono, você pode ser presbítero, você pode ser evangelista, você pode ser apóstolo, você pode ser missionário, se não tiver uma vida de santidade, você não viverá o Senhor. E o que é ser santo? É ser afastado do pecado. Louvado seja Deus. Ser santo é dizer não ao pecado. Eu não posso ficar aqui, queridos, aplaudindo, fazendo apologia ao pecado, de maneira alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo entender, como já lhe disse lá atrás, eu devo entender que eu sou uma nova criatura. O pecado é o impedimento, é um obstáculo para que o ser humano seja salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que o sacrifício de Jesus? Por que Jesus se sacrificou? Por qual motivo? Louvado seja o nome do Senhor. Será que agora nós estamos querendo desmerecer o sacrifício de Jesus? Se existisse somente justo nesta terra, era necessário Jesus vir aqui para morrer pelos pecadores? Se existisse só pessoas que fossem justas, que fossem perfeitas? Não, queridos. Se Jesus morreu, foi pelos nossos pecados. Jesus morreu, foi para nos libertar da escravidão do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso viver pecando e achar que eu estou agradando a Deus. Achar que eu vou ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso lhe afirmar, eu não posso dizer para você, irmão, continue pecando e você vai ser salvo. Porque a palavra de Deus é quem me inspira, é quem me orienta, não é as minhas palavras, não é as minhas ideias, não é aquilo que eu acho, não, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que me diz diretamente que aquele que pecar, ou aquele que permanecer pecando, não pode ver a face do Senhor. Louvado seja Deus. Então, o texto de Hebreus 12 e 14 é muito bem claro que o ser humano sem santidade não pode ver o Senhor. Sem santidade. Quando nós vamos para a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 8, diz que nenhuma condenação há
mas para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Louvado seja Deus, que não andam segundo a carne. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas para aqueles que não vivem fazendo segundo a vontade da sua própria carne. Louvado seja Deus. Então, meus amados, ouça, analise, medite que tipo de mensagens você tem ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão, mas aquele que disse que nunca pecou já cometeu pecado. Sim, eu sei disso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, eu não posso viver abraçado, mergulhado na prática do pecado e achar que eu sou salvo. Não, Senhor. Jesus, quando se encontra, aquela mulher que iria ser apedrejada, se encontra com Jesus. Jesus, aquela mulher, concede o perdão. Dá ela o perdão, mas diz, olha, vai e não peques mais. Eu devo entender, queridos, que eu sou uma nova criatura. Eu devo entender que por mais que eu viva no mundo, o mundo não faz parte mais da minha vida. Eu sou cidadão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que o pecado todos os dias me confronte, eu não devo viver mergulhado no pecado a vida inteira. Eu estou lhe dizendo que se você ainda vive no pecado, praticando o pecado e achar que você vai ser salvo, você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu volto a dizer, todos nós precisamos de perdão. Todos nós necessitamos de perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus morreu por todos os pecadores. E nós precisamos sermos perdoados. Louvado seja Deus. E só somos perdoados pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso te assegurar a salvação se você vive uma vida promíscua, uma vida de pecado. Não, senhores, porque o pecado, ele nos causa separação entre o ser humano e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ainda em Romanos capítulo 12, ele diz, meus irmãos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos, perceba-se bem que o pecado é um obstáculo. Ah, irmão, mas o versículo que lemos no início da mensagem, louvado seja o nome do Senhor, aonde o apóstolo João descreve, deixa claro, que se alguém pecar, temos um advogado. Sim, se alguém pecar, temos um advogado para interceder junto ao Pai. Nós temos um advogado para nos absolver pelo ato que cometemos. Só que nós não devemos viver a vida inteira na prática do pecado. Eu quero lhe dizer que até o momento o Senhor Jesus está nos advogando a nossa causa. Está advogando a nossa causa. Mas vai vir momento, dias, que ele se assentará na cadeira de juiz. O mesmo que hoje está credenciado a nos livrar do pecado, a interceder pelos nossos pecados, é o mesmo que amanhã
Eu estou falando isso no sentido espiritual, e sentará na cadeira de juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso prometer a você, e não vou dizer para você, irmão, continue da maneira que você está. Continue pecando, porque o pecado não vai interferir na tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Não é as minhas ideias, irmãos. Não é as minhas ideias. Não é aquilo que eu acho, é aquilo que a Bíblia diz, que sem santidade ninguém pode ver a face do Senhor. Sem santidade. O pecado, irmãos, a condenação do pecado, o que o pecado nos causou, o que ele nos fez, foi nos separar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi Jesus quem morreu para nos dar liberdade e salvação. Não foi nenhum ser humano. Não foi nenhum ser humano. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e meus amados irmãos, em Cristo Jesus, veja bem que o pecado, segundo a Bíblia e a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, o pecado, sim, nos distancia da presença do Senhor. Jesus disse bem, eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. E quem pretende ver a sua face, quem pretende ver a sua presença, ser santo também como Jesus. Louvado seja Deus. E ser santo é aquilo que já lhe disse, é ser separado do pecado. Louvado seja Deus. Eu não posso, de maneira alguma, sendo cristão, estar batendo palmas, aplaudindo, me alimentando do pecado e achar que tenho uma vida de salvação. Não, senhores. Louvado seja Deus. Então eu quero, nesse momento, nesta oportunidade, deixar esta palavra ao teu coração. Louvado seja Deus. E você tem a plena e total liberdade de deixar a sua opinião, explanar suas ideias aí nos comentários. Louvado seja Deus. Será que nós vamos conseguir ver a face do Senhor mergulhado no pecado? Será que nós vamos conseguir entrar no céu pecando, abraçado com o pecado? Eu quero que você deixe a sua opinião. Eu quero agradecer a você, peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e Deus te abençoe e que você fique na paz.